Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao painel de planejamento tributário. Além da substância e do propósito negocial, panorama administrativo, judicial e experiência internacional. É uma grande honra estar aqui na moderação desse painel. Eu diria que eu tenho a tarefa mais simples, porque todo o show será justamente dos meus ilustres colegas e amigos, e queridos amigos também, que vou aproveitar para apresentá-los nesse momento. Nós vamos ouvir, primeiramente, a doutora Raquel Novaes. A doutora Raquel Novaes é mestre em tributário pela PUC, ela é sócia do escritório Machado Meyer, diretora da BDF IFA Brasil e uma das maiores tributaristas brasileiras de maior destaque, segundo, não a minha opinião, mas a opinião de inúmeros rankings internacionais aí que sempre a colocam aí em destaque. Depois, vamos ouvir o doutor Alexandre Alckmin, que é mestre e doutor em Direito Tributário pela UFMG e pela USP, e professor aí de diversos cursos e diretor da Abradt, que tanto apoiou a divulgação do nosso evento, e faço aqui, mais uma vez, os agradecimentos em nome da BDF de todo o apoio. Passaremos, então, para a palestra do Dr. Ricardo Maris de Oliveira. Eu gosto de chamá-lo de professor, mas ele sempre briga, ele fala que ele não é professor, mas eu já aprendi muito com ele em diversas palestras, em diversas ocasiões. Então, para mim, sim, é um professor. É presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, outra entidade que nos apoiou muito aí na divulgação do evento, e também agradeço. E, dentro dessa questão de rankings, o doutor Ricardo está até acima de todos nós mortais. Ele é qualificado como Star Individual, isso dentre os advogados tributaristas. Então, realmente, já está naquele nível que nem concorre mais com os pobres mortais. Então, uma honra tê-lo aqui. E depois vamos ouvir o doutor Bianco, João Francisco Bianco, que é mestre e doutor em tributário pela USP. Também é diretor do IBDT e professor de diversos cursos. Ele esqueceu de colocar no currículo também que ele é cantor nas horas vagas. E muito bom cantor. Ana, não era para falar. E muito bom. Cantor e compositor, e muito bom mesmo. Olha, se tiver tempo no final, eu dou uma cantinha. E quem nos ajudou a preparação desse painel foi a doutora Giovana Milana, advogada do Ulloa-Canto, a quem também rendemos os nossos agradecimentos aqui, esse apoio ao painel. Veja, o tema planejamento tributário é um tema não apenas muito atual no Brasil, como em matéria internacional. Foi justamente a discussão do planejamento tributário que deu início aí às discussões do chamado do projeto BEPS, né, que todos nós analisamos e vemos aí os impactos e tudo mais. Então, hoje, o caminho que nós vamos traçar para o painel é começar com um panorama internacional do planejamento tributário com a doutora Raquel, para depois a gente discutir um pouco mais os conceitos de substância e propósito negocial com o doutor Alexandre, para depois a gente ver essa utilização dos conceitos de direito civil em matéria tributária, e aí vamos contar aí com a sabedoria do doutor Ricardo Maris de Oliveira, e, por fim, o doutor João Bianco vai nos provocar aí a pensar como vai ser a nossa realidade de análise de planejamento tributário quando os casos chegarem ao judiciário. Então, eu acredito que os temas aqui são extremamente interessantes e estamos nas melhores mãos aqui e, portanto, já passo a palavra para a doutora Raquel. Aqui. Passo aí a palavra para a doutora Raquel para já dar início à sua apresentação. Obrigada. Obrigada, Ana Cláudia, pela apresentação. Eu inicio agradecendo a organização
do Congresso pelo convite e para integrar essa mesa composta de colegas que eu tanto estimo e admiro. Coube a mim iniciar esse painel identificando o tema do planejamento fiscal no contexto internacional. Eu inicio, portanto, com esse posicionamento dos fatos relevantes ao longo do tempo. Registro, no início, a decisão, no início do século XX, no Entre Guerras, 1936, a decisão dada pela Casa de Lords, Câmara de Lords, que é a Suprema Corte Britânica, no caso do Duque de Westminster, conhecido de todos, e que reconheceu, na ocasião, um arranjo que o Duque de Westminster tinha com seus empregados para pagar quantias em dinheiro, com contratos, e esses arranjos foram, então, considerados pela Câmara de Lords como um arranjo lícito para considerar válidas as despesas que ele deduziu do seu adicional de imposto de renda. O caso assumiu tal relevância que se transformou no princípio Duque de Westminster e regeu o comportamento e o pensamento sobre a matéria de planejamento fiscal durante a grande parte do século XX, vindo, no entanto, a ser questionada ou ponderada com o advento, no final do século XX, no último quarto, pela adoção de diversos países das regras anti-elisivas, as General Anti-Avoidance Regulations, do Doravante-Gaars, os Specific Anti-Avoidance Regulations, SAARs, e as regras de Treaty Anti-Avoidance Regulation. Portanto, o princípio segundo o qual, o princípio do Duque de Westminster, segundo o qual cada um tem o direito de organizar os seus affairs, as suas relações, inclusive para suportar a menor carga fiscal possível, foi, então, neutralizado pela adoção de uma série de medidas anti-elisivas. A questão, no início do século XXI, ganhou nova dimensão, né, com o advento do projeto BEPS e, mais recentemente, pelo comportamento aí, inclusive da comunidade europeia, com a introdução das ATADs, as Anti-Avoidance Directives, editadas em 2016, 2017 e com efeito agora em 2019. Uma questão que é sempre atual é saber se a divisão clássica que nós todos conhecemos entre elisão e evasão fiscal continua válida, né? Diante de todos esses desenvolvimentos na matéria. Pois bem, o que se observa é que a divisão, a clássica divisão, ela continua útil. Inclusive, ela é introdutória na maior parte dos trabalhos acadêmicos sobre o tema, que esclarecem que o conceito de evasão, sim, se distingue do conceito de elisão, porque se assenta em comportamentos que estão amparados na fraude, na sonegação, na ocultação, nos mecanismos que buscam efetivamente omitir informações e comportamentos. Isso se distingue do campo da elisão, que está mais atrelado ao tema da interpretação normativa. Mas registro também que os doutrinadores internacionais vêm considerando que a elisão esses limites que pareciam tão claros no passado estão cada vez mais embaçados ou borrados ou blurred no jargão internacional, porque no campo da elisão nós temos a elisão lícita e a elisão ilícita,
que, obviamente, são as condutas elisivas havidas e reguladas como proibidas, coibidas, e, portanto, essas condutas cada vez... Esse tema da elisão ilícita cada vez se aproxima mais do tema da evasão. No entanto, há ainda um consenso relativo no âmbito da doutrina internacional de que a elisão está, sim, no plano da interpretação. Ao tratarmos da questão do planejamento internacional, é sempre importante revisitar o tema do GAR, que são as General Anti-Avoidance Regulations. A IFA tem dado constante atenção ao tema, e é o caso do último congresso, de 2018, em que foi eleito como um tema relevante e objeto de um General Report, aliás, de excelente qualidade. Recomendo aos senhores que visitem, que consultem, se tiverem interesse na matéria, da Lavra, de Paulo Rosenblatt e Manuel Tron, e que reportam o acontecido em 42 branches do IFA. O General Report inicia por apontar a inexistência de uma regulamentação anti-elisiva perfeita. Não existe. Todos os branches reconhecem isso. Em geral, mas, por outro lado, reconhece que o GAR continua uma tendência forte. Os países que não têm, muitos buscam ter. Os que já têm, procuram o aperfeiçoamento dessas normas, e não se registram casos de revogação de GAR. Houve casos de revogação com posterior implantação. Então, hoje, é uma tendência. Os GARs, como os senhores sabem, é um conjunto de regras de caráter geral, que contém critérios com base nos quais as autoridades fiscais podem, diante de uma situação, um fato, um arranjo, desconsiderarem os efeitos tributários daquele fato, atribuindo outros efeitos tributários a eles. Em geral, esse conjunto de normas, ele contém 3 elementos básicos. O primeiro é o elemento da definição, a definição de um conjunto, de um esquema, de uma transação, de um negócio, que se quer coibir por ser considerado elisivo e indesejado. O tema da definição também é reportado como um tema espinhoso. Ao se definir, tem que se optar por ser amplo, genérico e cobrindo um número de casos enorme, comprometendo a eficácia, ou valorando-se a eficácia e definindo demais e se transformando em categoria de atos específicos. Então, os países vivem esse dilema no tema da definição. Também é no elemento da definição que as diversas abordagens aparecem, em que os países adotam as doutrinas do abuso, normalmente os Civil Code Jurisdictions adotam a doutrina do abuso, ou adotam a doutrina do Substance over Form, ou do Fiscal Nullities, e também é na definição, no campo da definição, do elemento de definição, que se introduzem os famosos conceitos do artificial, do complexo, do não genuíno, enfim, do anormal. Conceitos reportados nesse relatório como também elementos não de facilidade na eficácia e na aplicação da norma, mas de dificuldade, porque são conceitos vagos, indeterminados, etc. O segundo elemento nesse conjunto de normas é o da quantificação, é da definição do ganho. E aí também os países adotam diferentes abordagens. Uns optam por simplesmente comparar a situação do esquema anti-elisivo versus a situação em que ele não existia. Qual é o benefício? É ele que eu vou, Estado, buscar. Outros procuram comparar
esquema adotado pelo contribuinte com um outro semelhante. Qual seria um esquema usual nessa situação? E essa diferença é que eu vou buscar, Estado. Novas dificuldades. Finalmente, um terceiro elemento que está presente nessas normas é a intenção do agente. E é aí que aparecem os temas do purpose, intent. Se o propósito do esquema é exclusivamente tributário, se ele é predominantemente tributário, se ele é concomitante, a intenção tributária é concomitante com outros objetivos, com aquela adoção daquele ato, isso tem, no final, relevância para efeito de penalização. Não obstante todas as dificuldades, como disse, GAAR é um movimento amplamente adotado e em crescimento. Os GAARs podem ser statutory, ou seja, baseados em lei, ou judiciais. A jurisprudência constrói um conjunto de critérios e que passam a ser aplicados pelas autoridades tributárias. Muito embora existam os GAARs judiciais, o que se percebe é uma tendência de legalização desses. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que, embora tivesse já um conjunto de regras construídos pela jurisprudência, editou a doutrina, a Substance Over Form Doctrine, no GAAR de 2010. Portanto, também transformar em statutory é considerado um elemento de segurança. Aí eu tenho, para os meus colegas que vão cuidar do direito pátrio, algumas perguntas. O nosso artigo 116 do CTN, que foi introduzido pela Lei Complementar 104, introduziu um GAAR. Nós temos aqui no Brasil um GAAR. Ela autoriza essas regras, ou esse dispositivo autoriza a aplicação imediata pelas nossas autoridades fiscalizadoras, inclusive de conceitos que são codificados e altamente conhecidos no direito estrangeiro, mas que não têm nenhum sentido ou definição no nosso direito pátrio. Será que o nosso direito admite? Será que o princípio da legalidade e da segurança seguem cláusulas absolutas ou encontram-se relativizadas, hein, professor? Muito bem. O Brasil tem, sim, seguido a tendência internacional em matéria de planejamento fiscal e no combate à elisão fiscal pela adoção de Specific Anti-Avoidance Regulations. O exemplo são as CFCs, as Team Capitalization Rules, as regras de preço de transferência. E o Brasil está tão bem em matéria de controle da matéria que no report que no questionário que ele respondeu para a OCDE, quando entrou o BEPS, que a OCDE enviou aos estados, ele disse que ele tinha que declarar quais ações tinha interesse, ele disse que não tinha interesse nas ações relacionadas à base erosion, porque o seu direito pátrio já tinha cuidado suficientemente da matéria, ele tinha interesse nas ações de transparência. Tudo por lei, leis claras, leis específicas. Eu já vou caminhar para o fim. Com esse panorama geral, o projeto BEPS é um capítulo à parte que vai ser tratado num outro painel nesse congresso, e ele alterou o patamar das discussões sobre o tema, em âmbito internacional. Sim, tem 3 ações específicas de relevância, que são a ação 5, 6 e 12. Ação 5, práticas visam coibir práticas danosas. No contexto dessa ação 5 é que haverá a troca de rulings. A ação 6, combate a abusos dos tratados, obriga as jurisdições a optarem entre uma das 2 cláusulas que se elegeram obrigatórias, que é a LOB, a
Limitation of Benefits, ou a PPT, que é a Principal Purpose Test. Os Estados têm que incluir nos seus tratados uma das duas cláusulas. E, finalmente, a ação 12, que determina as jurisdições incluírem um conjunto de normas obrigando a declaração de planejamentos fiscais. Também registro como registros finais as diretivas da União Europeia, editadas em 2016 e 2017, quatro delas tratando de questões bastante específicas, que são quase SAARs no âmbito da europeia, e uma quinta, que é geral, que é residual, que procura coibir práticas antilisivas que não sejam atacadas especificamente pelas anteriores. Elas foram editadas em 2016 e 2017, com aplicação obrigatória agora em 2019, janeiro de 2019. Finalmente, não vou ter tempo, mas eu ressalto a importância dos casos que foram recentemente julgados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, que aplicam, agora são 6 casos julgados em fevereiro, e analisam 2 diretivas. Uma é a diretiva Mães e Filhas, que contemplam isenções de imposto de renda na fonte de subsidiárias de filhas para mães, desde que ambas estejam na comunidade europeia, e a diretiva tratar pagamento de juros, também de isenção de juros em pagamento de royalties e juros. Em ambos os casos, com base em razões diversas, a União Europeia, pelo seu tribunal, aplicou conceitos anti-abuso e desconsiderou a presença de intermediário no caso das mães e filhas, e de beneficiário, aplicou o conceito de beneficiário efetivo em casos de pagamentos de royalties e juros. Com isso, eu termino chamando atenção para a importância dessas decisões, porque elas, de certa forma, alteram o posicionamento da própria União Europeia sobre o tema.